Olá, tudo bem? Sempre é uma satisfação chegarmos até você com boas notícias, a palavra de Deus. Agradecemos o carinho de tantas pessoas e a todos que estão interagindo conosco também, através do e-mail ou WhatsApp que está aqui na tela para você participar conosco. Agradecemos a Deus pelos nossos patrocinadores, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Postos Fênix. Também estão conosco empresas de apoio, CB Imóveis, Moda Vírus, Barbearia Molina e Estética Flor da Pele. Não saia daí, temos uma palavra poderosa de Deus para o seu coração. Com fé, é possível. Você conhece algum orgulhoso? Já observou o comportamento, as atitudes e reações de alguém assim? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o orgulhoso. Livro de Provérbios, capítulo 29, e o versículo 23, diz assim o texto sagrado: O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. É o texto da palavra de Deus. E vemos que há uma diferença entre o tipo de orgulho que Deus odeia e o tipo de orgulho que sentimos por fazer algo bem feito. O tipo de orgulho que surge de sermos justos aos nossos próprios olhos é pecado, e Deus odeia isso porque atrapalha a nossa aproximação dele. No Salmo número 10, vemos uma explicação que os orgulhosos estão cheios de si e seus pensamentos longe de Deus. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Esse tipo de orgulho arrogante é o contrário do espírito de humildade que Deus procura. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua falência espiritual e sua falta de habilidade de se aproximar de Deus se não fosse a sua graça. Os orgulhosos são tão cegos ao ponto de achar que não precisam de Deus. Por todas as Escrituras, podemos ler sobre as consequências do orgulho. Quando vamos lá para Provérbios 16 e o verso 18, vemos que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O orgulho já impediu que muitas pessoas aceitassem a Jesus como seu salvador pessoal. Recusar admitir o próprio pecado e tentar obter a salvação com o próprio esforço tem sido uma pedra de tropeço para muitas pessoas. O que dizemos sobre nós mesmos significa bem pouco. É o que Deus diz sobre nós que faz toda a diferença. Mas por que o orgulho é um pecado? O orgulho é dar a nós mesmos o crédito por algo que Deus realizou. O orgulho é dar a nós mesmos a glória que pertence somente a Deus. O orgulho é, em essência, louvor próprio. Nada que realizamos nesse mundo seria possível se não fosse Deus nos capacitando e nos sustendo. Por isso é que devemos dar a Deus toda a glória, porque só Ele é digno de recebê-la. Na Bíblia, Deus nos mostra que toda reação de orgulho tem sua punição. A maior demonstração de orgulho e a maior queda de todas foi a do anjo Lúcifer. Veja conosco mais alguns exemplos. Nabucodonosor virou um animal irracional por causa do orgulho. Era um homem vaidoso, arrogante e prepotente, ao ponto de olhar para as construções magníficas em Babilônia, dentre elas os jardins suspensos, e achar que tudo aquilo que foi feito foi através do seu poder, e que aquilo tudo era para a sua glória.
Que coisa terrível! O homem exaltando-se a si mesmo e querendo usurpar o lugar de Deus. Mas como Deus vivo não divide a sua glória com homem algum, declarou a sua sentença a Nabucodonosor. Primeiro Deus o alertou, dando-lhe um sonho. Daniel o interpretou através do ministério que recebera de Deus. Daniel revelou ao rei que a sentença dele, dada por Deus, seria viver como um animal. Mas Nabucodonosor fez pouco caso da palavra de Deus e pagou muito caro por isso. Hoje, quantos fazem pouco caso da palavra de Deus e sofrem? Deus o avisa em sonhos, como fez com Nabucodonosor, usa profetas e eles não acreditam. Dizem até que o profeta não é de Deus. Preferem ter as suas vidas fundamentadas na mentira. Enchem-se de orgulho e vaidade, exaltando seus nomes e deixando de lado o nome que é sobre todo o nome, Jesus Cristo. Observe que quando Deus decreta a sentença de Nabucodonosor, ele lhe dá um tempo para se arrepender. Deus lhe deu 1 ano para que se arrependesse e ele não se arrependeu. Deus jamais pune um inocente, mas ao culpado também não tem por inocente. Quem diria? O grande rei Nabucodonosor virou um bicho. Teve que engolir seu orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, ao invés de estar comendo as mais finas iguarias do palácio, foi comer capim. É assim que Deus faz. Abate os soberbos de tal maneira que causa espanto aos que estão ao seu redor. Deus mostrou através da vida de Nabucodonosor o que ele faz com os homens e mulheres arrogantes, prepotentes, soberbos, vaidosos e orgulhosos. Muitos se mascaram de uma falsa humildade, mas quando o assunto é dinheiro, posição, justiça, colocam-se em um pedestal e pisam em todos os que estão em sua frente. Você conhece pessoas que nunca se dobram e que todos têm que se curvar perante ela? Fique bem alerta, porque o orgulho só destrói a vida da pessoa. Crer em Jesus, confiar nele, manda o orgulho para bem longe. O orgulho deixou o fariseu de fora do reino de Deus. A Bíblia diz que o fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. A vida de um fariseu normal era caracterizada pela altivez e soberba, principalmente no que tangia à religião. Eles eram gratos a Deus por pertencerem a uma classe superior de pessoas. Uma das parábolas do livro de Lucas torna essa ideia bem evidente. O fariseu de pé orava consigo mesmo, agradecendo a Deus, louvando a si mesmo, considerando os outros inferiores. Indubitavelmente, a falta de modéstia dos fariseus para assumir seus pecados publicamente fazia deles falsos adoradores. O orgulho está sutilmente ligado à hipocrisia. Os fariseus de hoje se acham superiores aos outros e não querem ser humilhados devido à sua altivez. Meus amigos, queridos telespectadores, não há possibilidade alguma de conseguirmos enganar a Deus. Ele sonda os nossos corações e conhece o nosso íntimo. Não há como se esquivar de Deus de forma alguma. Nenhum tipo de orgulho, hipocrisia e engano prevalecerão em sua presença. Por causa do orgulho,
Pedro negou a Jesus. Pedro não era somente orgulhoso, ele não tinha domínio próprio, era impulsivo e imaturo. Quando Pedro declara que jamais trairia Jesus, ele acredita em si mesmo. Ele acredita que, diferentemente dos demais, era bom o suficiente para permanecer fiel a Cristo. Você já observou como aconteceu a cura de Pedro? Como Jesus atuou para poder usá-lo? Jesus fez Pedro reconhecer seu orgulho. Quando Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte, ele estava centrando suas palavras e seus sentimentos sobre si mesmo e acreditando em suas próprias forças. Isso é orgulho. Por que Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Essa era a cura do orgulho de Pedro. Um dos problemas do orgulho é que ele leva as pessoas a acreditarem em si mesmas, negando a Deus, negando o espaço de Deus em suas vidas também. A humildade é fundamental para a nossa comunhão com Deus. Quando Jesus pregou sobre o caráter do verdadeiro discípulo, disse assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mesmo hoje, a maior parte da mensagem do Evangelho cai em ouvidos surdos de homens e mulheres arrogantes, que não querem reconhecer a posição de Jesus como Senhor. Mas Jesus não reduziu os padrões. Ele não abriu uma porta extra para entrarem os arrogantes ou os quase humildes. Ele manteve intacto o seu requisito fundamental, porque ele reflete a exigência eterna de Deus. Deus nunca aceitou o homem cheio de orgulho, pessoa que pensa em fazer as coisas do seu próprio modo. Ao contrário, Deus aceita exclusivamente os humildes. As Escrituras deixam perfeitamente claro que não há outra maneira de caminhar com Deus. Ou andamos humildemente, isso fazendo com Deus, ou não andamos de modo nenhum com Ele. Os apóstolos jamais esqueceram aquele momento, quando Jesus pega uma toalha e água e foi, de discípulo em discípulo, lavando seus pés. Que coisa linda! Isto era, por costume, serviço dos servos mais humildes, mas aqui, nesse momento, Jesus, Criador do universo, estava se humilhando diante de simples galileus. Quando terminou, ele voltou-se para os apóstolos e perguntou: Compreendeis o que eu vos fiz hoje? Vós me chamais o Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. No livro de Tiago, vemos também a palavra de Deus confirmando tudo isso que estamos comentando nesse programa. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Podemos ver como a arrogância impede até mesmo a salvação. Podemos tirar algumas conclusões claras, mostrando o porquê a falta de humildade impede a salvação. Considere como o orgulho é absolutamente oposto às qualidades e comportamentos que Deus quer que demonstremos. Sem humildade, não serviremos outros como deveríamos, porque aqueles que são arrogantes e egoístas querem ser servidos e não servir. Sem humildade, não seremos seguidores. Os orgulhosos querem ser chefes e cobiçam a posição
a influência. Sem humildade, não buscaremos realmente a verdade. A pessoa orgulhosa pensa que já conhece as respostas e não quer depender de quem quer que seja, nem mesmo do próprio Deus. A arrogância também impede nosso entendimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O orgulho pode ser um bloqueio fatal para o estudo eficaz da Bíblia. Sem humildade, não reconheceremos nossos próprios defeitos. Somos até capazes de enganar nossos próprios corações para não vermos nosso próprio pecado. Outro problema relacionado com a arrogância é a dificuldade em aceitar a correção. Quando lemos lá no livro de Provérbios 15:31, a palavra nos diz: o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. A pessoa arrogante também não perdoa o erro dos outros. Se torna facilmente ofendida e lenta a perdoar. Isto cria uma tremenda barreira para a salvação. Jesus ensinou claramente que a pessoa que não perdoa também não será perdoada por Deus. Se não aprendemos como ser humildes, não entraremos no céu. Deus rejeita os orgulhosos e exalta os humildes. Bom, depois dessa mensagem, como posso desenvolver a humildade? Devemos procurar o melhor nos outros e buscar servir os outros como Jesus fez. Não devemos pensar que somos importantes. Não. Cada um deve usar sua capacidade, porém não devemos pensar que somos melhores que os outros. É o que a Bíblia diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O nosso desejo é que através dessa mensagem você consiga ajudar pessoas que estão vivendo em cima de uma vida orgulhosa, sem conseguir receber as maiores e melhores bênçãos de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Se puder, feche os seus olhos. Nosso Deus, poderoso Pai, muito obrigado por tua mensagem, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Eu tenho certeza, Senhor, que esta mensagem está agora tocando em milhares de vidas que estão atentamente ouvindo esta palavra que vem do céu para o nosso coração. Ajuda, Senhor, essa pessoa que tem vivido momentos de extremo orgulho. Nós oramos abençoando a família, o empresário, o jovem, o estudante, para que nós possamos considerar os nossos irmãos, as pessoas que convivem conosco, como superiores a nós mesmos. E dessa forma, obedecendo a tua palavra, vivermos uma vida mais humilde e assim abençoada pelo Senhor. Oramos crendo, entregando a ti, Senhor, as nossas dificuldades, confessando os nossos pecados e pedindo mais do teu amor, mais do teu perdão, mais da tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o seu carinho, a todas as pessoas que estão acompanhando o Com Fé é Possível. Continue orando por toda a nossa equipe, para que nós possamos continuar transmitindo essa mensagem de Deus para todas as pessoas. E quando você quiser participar conosco, estamos pregando a palavra de Deus todas as quintas e domingos à noite, a partir das 19h30, no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim. Participe conosco e receba o melhor de Deus para a sua vida, porque com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé,
A vida nunca tem fim. Xiii, o posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.